Perfeito, pessoal. Muito bom dia. Iniciando a live aqui, eu tô fazendo aqui o papel de moderador e também apresentando, tá? Então, vocês estão ouvindo, eu estou conferindo se o pessoal tá ouvindo tudo certinho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Segalin, né? Sou cofundador da Amplimed e o objetivo de hoje é fazer uma apresentação onde eu vá mostrar a ferramenta Amplimed em mais detalhes para o pessoal da TI, né? Mostrar, digamos assim, realmente os detalhes funcionando e além de mostrar esses detalhes funcionando, o objetivo também é para as Unimeds que querem iniciar, a gente criou um pequeno processo, né, de início de uso do Amplimed, que eu vou conseguir detalhar esses passos, mostrar o que a Unimed tem que nos passar de informações e dados para que a gente consiga iniciar o Amplimed o mais rápido possível, né, e até mesmo alguns fluxos que a gente pode utilizar para auxiliar nesse processo e agilizar todo esse processo do Amplimed para clínicas médicas da Unimed, tá bom? Vou fazer da seguinte forma, eu vi que já tem bastante gente que está entrando ainda, tá? Tem agora 34 pessoas aqui na call nesse momento, né? 33. Eu vou compartilhar minha tela e fazer a apresentação e qualquer pergunta que vocês tiverem, tá? Podem fazer no chat que eu tô olhando aqui para essas perguntas, tá? E qualquer questão, por favor, me peçam por aqui. Eu vejo que tem um delay, mas acho que é interessante fazer as perguntas no momento que eu estiver apresentando na tela, para que não fique dúvidas e para que não fique algo que eu não precise também ficar voltando também, tá? Isso eu acho que facilita bastante, tá? Vou manter as duas telas aqui e a gente vai conversando, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui essa tela. Compartilhar. Station. Beleza. Perfeito. Acho que nesse momento vocês devem estar vendo a minha tela, tá? Se alguém puder confirmar para mim via chat se isso já está funcionando, só para eu entender também qual que é o tempo do delay que a gente tem aqui de call. Acho que é algum minutinho, alguma coisa assim, tá? E aí a gente vai conversando, tá? Então, basicamente, eu vou fazer uma simulação de um fluxo de um paciente sendo atendido, como que isso funciona dentro do sistema Amplimed, tá? Essa é uma base de demonstração e essa base ainda não está conectada com a Unimed, mas eu vou mostrar prints e como que funciona a questão da elegibilidade, enfim, que a gente já está fazendo com o pessoal de São José dos Campos, ali com o Alisson, né? Então, legal, aí, acho que beleza. Agora sim. Tá, eu dou uma paradinha porque... Perfeito. Eu dei um delayzinho aí para mostrar a tela. Bom que o pessoal já vai me avisando aqui, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? Perfeito. Tranquilo. Então, deu uma paradinha, agora apareceu a tela para todo mundo, tá ok. Perfeito. Então... basicamente, você parar nesse módulo que eu comentei, demonstrar esse fluxo para vocês verem como que é simples, né? E o que a gente vai lançar ainda essa semana é um vídeo de implantação para que o médico e a secretária consigam utilizar o sistema de uma maneira muito plug and play, tá? Então a gente está produzindo o vídeo, provavelmente ele finaliza hoje à tarde ainda, cerca de 10 minutos, tá? Que ele vai explicar para o médico como que ele tem que fazer para acessar o sistema a partir do momento que, desde o primeiro momento que ele vai receber um e-mail para criar a senha dele, até o momento que ele entra a primeira vez na base dele, vai fazer esse primeiro acesso, tá? Então, esse vídeo vai facilitar bastante e a gente vai também, ao passar, digamos assim, do tempo, a gente vai lançando mais vídeos e melhorando também esses vídeos para justamente ver como que o pessoal está entendendo, como que o pessoal não está entendendo, tá? Basicamente, essa daqui é a tela de acesso que os médicos vão utilizar para acessar, tá? A tela está aparecendo normalmente, beleza? Então é o app.amplimed.com.br. Esse endereço ele pode ser acessado de qualquer local, tá? E também de qualquer tipo de dispositivo. Então, como o Amplimed é web, o médico vai poder acessar do celular, vai poder acessar de qualquer tipo de endereço, tá? E sempre o acesso dele vai ser através do e-mail e da senha dele, tá? Por isso que é muito importante, a gente já, no planejamento que eu vou passar para vocês mais no final dessa call, que a primeira coisa
que tem que ser passada para nós, para que a gente possa iniciar a implantação, é passar os e-mails, nome completo, CPF, e tem mais outros 2 dados que eu não lembro agora de cabeça, mas depois eu mostro, que são os dados para a gente poder criar todas as bases automaticamente, tá? Para que a gente não precise, para que nem vocês da TI não precisem ficar, digamos assim, criando manualmente isso, tá? Obviamente a gente vai criar as primeiras manual, e aí cada TI de cada Unimed vai ter um acesso aonde também vai poder gerenciar isso, tá? Retirar o usuário, colocar o usuário, tudo. É só que para fazer essa primeira criação, a gente vai pegar uma lista que pode ser em Excel ou CSV, que contém essas informações, para auxiliar e para agilizar esse processo de implantação, tá? Para que, digamos assim, o pessoal já tenha todas as bases criadas e já facilite, tá? Legal, então vou abrir aqui o sistema AmpliMed para que vocês vejam, tá? O Samuel perguntou se é possível personalizar o logo, tá? É possível personalizar o logo dentro do sistema, tá? No que vai aparecer pro paciente. Aqui, o que fica dentro, digamos assim, o que aparece aqui agora no app.amplimed, a princípio fica assim, ninguém chegou a pedir ainda essa questão de mudar talvez AmpliMed para Unimed, tá? Mas eu não vejo que teria problema talvez a gente botar Unimed mais AmpliMed embaixo, tá? Porque aí a gente até vai ter um endereço específico para quem é da Unimed, vai ter uma tela de login específica para o pessoal, tá? Então, enfim, mas basicamente, então entrando no sistema, ele vai mostrar um dashboard para o médico, para a clínica, para que ela acompanhe como que tá os atendimentos, como que tenha, digamos assim, os convênios, os cancelamentos, os pacientes cadastrados. Esse dashboard ele é totalmente personalizável, bem fácil de alterar essas informações aqui, mas o mais importante é que o sistema ele vai sempre nutrir o médico com e-mails diários, tá? E-mails da produtividade, e-mails dessas informações. Eu já, o pessoal da Unimed de Amparo perguntou ali a questão do nome, e-mail, CPF. Eu já vou passar o conjunto de informações, eu mando no chat mesmo, daí fica mais fácil, tá? Legal, então essa daqui basicamente é a tela do painel, né? Vou passar agora para a parte da agenda e mostrar como que é simples o fluxo de atendimento e da agenda, como que ele funciona, tá? Estou visualizando aqui a agenda de um profissional, que é a agenda do Leandro, tá? Que é uma agenda minha. Caso a clínica tenha mais profissionais, tá? Basicamente a secretária ela pode selecionar todos eles aqui na mesma tela. Então eu estou visualizando aqui a agenda do Andrei, do Danilo, do Darlan e do Leandro, todas essas agendas na mesma tela. Fica legal porque fica uma fácil visualização para a secretária. Imaginamos que vão ter várias outras clínicas, tá? Que vão ter mais de um profissional, 2, 3 profissionais. Então, a gente tem essa facilidade da utilização da agenda, tá? Aqui a gente tem os bloquinhos de horário, tá? Que pode ser de 20 em 20, 30 em 30, 40 em 40. Quando ele cria base, ele cria com alguns padrões. E daí depois, no vídeo que a gente vai mandar para o médico, a primeira coisa que depois ele entrar no sistema vai ser ele vir aqui configurar as escalas dele de atendimento, tá? Então a secretária dele, enfim, né? O vídeo vai servir para os dois, mas provavelmente quem vai fazer isso vai ser a secretária, que vai vir aqui e vai configurar exatamente quais são as escalas que esse profissional atende, quais procedimentos que ele atende nessa escala também. Então, por exemplo, ele pode colocar que na quarta-feira de manhã ele atende o convênio XYZ, né? Convênio Unimed, enfim. Agora, na quinta-feira ele atende só particular, enfim, na sexta-feira ele atende... Então, tem como fazer essas alterações e até mesmo por procedimento, né? Na quinta-feira de manhã ele vai atender somente consulta. Na sexta-feira ele vai atender consulta e retorno. Então, tem como fazer todas essas configurações, tá? E é geralmente assim, a primeira configuração a ser feita no AmpliMed é essa configuração de escala por profissional. Cada profissional tem que configurar a sua escala para que evite a secretária errar na hora do agendamento, de marcar algum agendamento errado, né? E também facilita nesse primeiro acesso, porque daí já com tudo configurado ele também já percebe esse espaço da agenda, né? Aí vocês estão percebendo aqui que eu tenho uma escala do sábado que ela está disponível online, tá? O que significa que essa escala está disponível online? Significa que esse médico vai ter um perfil dele,
onde o próprio paciente vai poder fazer o agendamento, tá? E eu vou abrir para vocês aqui, mostrar como que funciona o perfil de um médico, tá? Como que esse perfil fica, né? Então, esse aqui é até um perfil de um médico de exemplo. Aqui, basicamente, todas as informações que ele mesmo vai preencher lá no perfil do usuário dele, tá? E os horários que esse médico liberou, eles ficam aqui nessa tela que é um site aberto, tá? Que o paciente pode entrar, escolher aqui, digamos assim, o convênio, escolher o procedimento. Nesse caso aqui, esse médico especificamente, ele tá fazendo somente teleconsulta, tá? Então, ele liberou somente teleconsulta para o convênio e já tem, digamos assim, ele já faz essa configuração. E esses horários que vocês estão vendo aqui são somente os horários liberados que esse médico deixou aqui para que o paciente faça o agendamento, tá? Então, basicamente o paciente vai seguir o fluxo, tá? Se esse paciente for particular, ele vai poder pagar via cartão de crédito e fazer o agendamento direto. Se esse paciente for Unimed, e a Unimed já estiver integrado no web service, enfim, como eu vou já explicar para vocês, ele vai fazer a elegibilidade desse paciente e vai verificar se aquele paciente pode fazer aquele procedimento que ele está tentando fazer, tá? Então, ele vai fazer essa verificação e aí sim, depois que o paciente fez esse processo, o agendamento cai aqui na agenda do médico. Então, eu vou simular aqui um agendamento, tá? Simular aqui o agendamento na tela do... Aqui eu fiz um agendamento na tela do médico, né? Agendei o paciente Darlan, ele já traz aqui algumas informações para a secretária, tá? Isso é bem interessante. Na versão que a gente tem a elegibilidade, logo abaixo da cidade, tá? Tem um lugar para colocar o número da carteirinha do paciente, né? E ele vai conseguir fazer essa verificação se o paciente está elegível ou não a esse atendimento, tá? Inclusive, isso já está funcionando numa base nossa de testes. Hoje eu quis apresentar numa base de demonstração mesmo para passar esse panorama mais geral, tá? Mas aqui no vídeo que vai sair hoje à tarde já para os médicos e secretárias já tem a elegibilidade funcionando e vocês também vão receber esses vídeos porque esses vídeos vão ser o treinamento que vocês vão passar para os médicos e secretárias. Então até para automatizar esse processo, né? É somente assim, se ficar alguma outra dúvida, alguma questão, o médico vai poder solicitar no chat, mas a ideia principal é que ele consiga tirar todas as dúvidas nesse documento que a gente vai passar em vídeo e também a gente vai passar isso descrito, tá? Feito aqui o agendamento, tá? Fiz o agendamento, então vocês viram que tem dois fluxos diferentes, né? O agendamento, ele pode cair pelo agendamento online, que o paciente entra num site e faz esse agendamento, e também ele pode cair aqui diretamente do agendamento da secretária na agenda, e ambos vão ficar nessa cor cinza que vocês estão vendo aí, tá? Uma coisa interessante que a gente tem de projeto com a FESP é integrar no aplicativo único da FESP para que o paciente consiga acessar essa agenda do médico diretamente naquele aplicativo, tudo via API, porque esse agendamento que eu mostrei para vocês aqui, basicamente ele é uma API, né? E vocês poderiam acessar essa mesma API dentro do site a Unimed de vocês tem um site específico que os pacientes entram, esses horários poderiam estar diretamente ali, vocês poderiam ler isso, ou vocês poderiam colocar um link que leva o paciente para essa mesma tela aqui que já está pronta. Então, existe dois fluxos, duas opções para que vocês consigam fazer esse processo, tá? Para que, digamos assim, libere o agendamento online desse médico. Mas, fazendo o agendamento padrão, como eu expliquei para vocês, fiz aqui essa parte do agendamento, né? Marquei aqui como, digamos assim, ele ficou aqui como agendado. Cada agendamento tem uma cor diferente, tá? Então aqui nas legendas do status a gente consegue acompanhar todas essas cores. Interessante que também existe como a clínica criar novas cores, enfim. O sistema é muito personalizável. Isso é interessante comentar, né? Que a gente consegue personalizar bastante o sistema para fazer com que o médico consiga atender melhor, enfim, né? Só um segundinho aqui. Só um segundinho, só para avisar aqui que como eu tô em duas telas, tá? Às vezes peço desculpa que eu tô me acostumando aqui com um delay, tá? Legal. Então, perfeito. Fiz aqui o agendamento, tá? O que vai acontecer com esse paciente um dia antes desse agendamento, tá? Ele vai receber uma SMS, um WhatsApp e um e-mail para avisar que ele tem uma consulta, tá? Então,
é muito importante que o telefone do paciente esteja correto, que o e-mail do paciente esteja correto para que ele receba essa confirmação, tá? Eu vou fazer aqui o exemplo de um envio de WhatsApp para que vocês vejam como que é essa mensagem, tá? Basicamente, essa mensagem que vocês estão vendo aqui, ela é totalmente configurável, tá? Então, ele manda aqui: olá, Darlan, lembramos que você possui um agendamento com o profissional Leandro, né? A clínica X, naquela rua X, né? Aqui ele já mostra aqui: por favor, acesse o link para confirmar ou cancelar o seu agendamento. Então, sempre o paciente ele vai precisar clicar nesse link que vai levar ele para uma página onde ele vai poder fazer a confirmação desse procedimento e também onde ele vai poder fazer toda a parte do check-in online desse agendamento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui abrindo, tá? Esse link, o que o paciente vê, tá? E essa tela que vocês estão vendo aqui, ela é toda white label, tá? Inclusive as cores aqui que vocês estão vendo podem ser alteradas. Aqui eu estava fazendo uma apresentação agora há pouco, então até coloquei uma logo da Unimed Blumenau aqui, né, para mostrar como essa tela é white label, que essa visualização é a visualização que o paciente vai ter, tá? Então é bem legal que quando for um procedimento do convênio Unimed, enfim, a gente manda esse aviso todo personalizado para ele, todo com as informações da Unimed, até também para passar mais segurança, como o paciente já está fazendo o agendamento Unimed, né? Aí aqui o paciente ele vai ter todas as informações do status do agendamento, da clínica, do profissional, do local, o endereço, tudo certinho. Interessante comentar que essa configuração aqui que vocês estão vendo, quando for uma telemedicina, ele vai trazer aqui, ao invés do endereço da clínica, ele vai trazer telemedicina e ele já vai informar que o paciente vai receber o link no dia e na hora, né? Ele vai receber um link para poder entrar na videoconferência, tá? Ele dá as instruções do que o paciente tem que ter disponível para conseguir fazer essa parte do agendamento, tá? Então, ele já informa aqui: você possui um agendamento dia 7/4 às 8 horas. Basicamente, o paciente vai clicar para confirmar, ele confirma, e aí o próprio paciente, ele recebe esse aviso depois de confirmar, que ele pode sozinho preencher as informações dele antes de chegar na clínica, tá? Então, isso também facilita bastante, porque e a clínica pode configurar o que ela quer que o paciente preencha ou não, tá? Então, tem um nível de personalização aqui também, né? Porque isso aqui facilita bastante para o paciente ele ter uma experiência única. Ele não precisa chegar na clínica, ficar passando todos os dados, enfim, ou ele já preenche isso antes. Quando ele chega na clínica para um atendimento presencial, já tá tudo perguntado, tudo certo, o cadastro dele já está feito. Agora, quando o paciente ele vai fazer uma teleconsulta, esse é um processo até obrigatório dele preencher essas informações, justamente para que o médico consiga realizar o atendimento. Ele tem que fazer esse check-in online para que o médico faça o atendimento, enfim, tudo normal, tá? Voltando para o sistema, vocês repararam o seguinte, né? Quando eu criei aqui o agendamento, ele criou nessa cor azul que vocês estão vendo aqui, né? E aí, no momento que o paciente confirma... quando ele criou o agendamento, ele criou na cor cinza, né? E quando o paciente confirma, ele ficou automaticamente nessa cor azul que vocês estão vendo aqui e já ficou escrito confirmado via WhatsApp, tá? Então, o médico já sabe que esse paciente já agendou, que ele confirmou e tem todas essas informações certas. Ele vai mudando a cor automaticamente para a secretária, tá? Então, digamos que esse paciente ele fez toda a parte do agendamento, a confirmação, e ele chegou na clínica, ou ele precisa realizar o atendimento, e aí aqui a gente vai ter o processo de gerar as guias, tá? Então eu posso fazer, aqui eu tenho todos os tipos de guias, tá? Para fazer solicitação, para fazer autorização, para guia de lote, enfim, cancelamento, toda essa parte. E a gente tem todas essas guias aqui para poder gerar elas, tá? Então tem essas opções aqui: consulta, internação, honorários, SADT. Nas SADT a gente tem até mesmo guias de anexo. Então nossa parte X está bem completa e a gente, como eu comentei, a gente está finalizando até essa semana todo o fluxo completo de integração com o São José dos Campos, que vai ser um modelo que vai servir para todas as outras Unimeds, tá? Inclusive de web service, de padrão de integração, de como que essa documentação tem que vir para nós. Então, por isso que a gente está finalizando esse processo essa semana, e aí vai ter todo um fluxo só dessa parte de integração, tá? Mas aqui em ações, a secretária tem várias opções ainda, tá? Ela tem a opção de auditoria, tem procedimentos derivados também para lançar mais procedimentos nesse evento, né? Tem produtos e medicamentos para clínicas maiores que fazem procedimentos e utilizam esses produtos e medicamentos. Então é importante comentar que o Amplimed atende desde a clínica menor até uma clínica maior, que tenha estoque, que tenha centro cirúrgico, que tenha alguns procedimentos mais complexos, tá?
Termos e documentos, isso aqui é bem interessante porque serve para vocês enviarem, para a clínica enviar para o paciente contratos, enfim, e o paciente pode fazer a assinatura online desses termos e desses documentos, tá? Tarefas serve para deixar tarefas automatizadas e, por exemplo, daqui o paciente fez um procedimento X. Então, esse procedimento está configurado para daqui 6 meses o sistema mandar uma mensagem automática para o paciente que está na hora dele fazer um retorno, ele fazer uma nova consulta, enfim, porque já passou 6 meses do procedimento dele, enfim. Então, tem essas mensagens automáticas, tá? Posso ver os agendamentos, posso ver os prontuários, caso eu tenha acesso, tá? Então, o acesso, quem vai delimitar o que as pessoas podem ver dentro da clínica geralmente vai ser o médico, que vai poder dizer o que cada um pode ver dentro do sistema. Posso gerar orçamentos e aqui por último posso gerenciar recebimento, tá? Aqui basicamente eu vou visualizar e vou ver na parte de pagamento. Aqui eu vou poder receber via cartão, via, enfim, vários modos de pagamento. Tem até mesmo aqui como habilitar nota fiscal, enfim, tem mais alguns módulos específicos dessa parte de pagamento, tá? Mas agora a gente vai passar para a parte do atendimento, que acredito que é a parte mais interessante, né? Então, a última coisa que a secretária vai fazer, quando for uma consulta presencial, vai ser colocar esse paciente como espera, tá? No caso de uma telemedicina, nem precisa colocar ele na espera, só como confirmado, o médico já consegue realizar o atendimento. Eu vou colocar como espera aqui e vou fazer um atendimento meio tele, meio, digamos assim, fazer das duas formas, né? Meio tele, meio presencial. Vocês percebem que quando a secretária marca como esperando, o médico já recebe essa notificação aqui no canto da tela que vocês estão vendo, tá? Atenção, paciente espera, o paciente da Darla chegou na clínica, mostra o horário, tudo certinho, então é legal também que o médico é sempre avisado, né? Aí, para o médico realizar o atendimento, ele vai estar nesse menu de consultas, tá? E nesse menu de consultas, ele vai visualizar uma lista extremamente simples. A gente pensou muito nessa usabilidade do médico, né? Então, focou lá na parte da agenda para a secretária não errar, para ter os lembretes, enfim. E aqui, já na parte do médico, a gente focou em fazer um negócio com usabilidade muito simples, para que realmente ele consiga utilizar, não tenha dificuldades, né? Acesse de uma maneira bem fácil. Então, aqui eu estou mostrando para vocês aqui o paciente Darlan, ele está na espera, ele chegou 10h25, né? E eu vou fazer com esse paciente Darlan aqui uma telemedicina junto de uma consulta normal para justamente dar os dois exemplos na mesma, tá? Basicamente, para o médico realizar atendimentos aqui, a logística é muito simples. É clicar em atender, ele joga para o prontuário. Finalizou, volta para essa tela para atender o próximo, tá? Então, minha cachorrinha tá latindo um pouquinho, vocês vão ouvir ela, tá? Então, é interessante aqui, a gente tem essa logística muito simples, né? Clica em atender, joga para o prontuário. Finalizou, volta para essa tela para atender o próximo, tá? Vou clicar em vídeo aqui para fazer o envio da SMS desse paciente para que ele consiga receber SMS e entre nessa videoconsulta, tá? Então eu vou clicar aqui em enviar e-mail SMS, tá? Nesse momento eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular para vocês também. Deixa eu usar aqui baixei esse programinha aqui para justamente mostrar para vocês como que o paciente recebe isso, tá? Deixa eu botar. Leandro, legal. Perfeito, ó. Agora vocês estão vendo aqui a tela do meu celular. Então essa daqui é a mensagem que eu recebo como paciente, tá? O paciente vai abrir essa mensagem e vai clicar no link, tá? No momento que ele clica nesse link, aparece para ele, olha, ferramenta de teleatendimento, enfim. Ele tem aqui ó, as opções do termo de consentimento para ele ler esses termos e ver essas informações. E o sistema também já mostra alguns requisitos mínimos, tá? Que esse usuário tem que ter. No caso, o notebook tem que ser no Chrome. No caso do Android, também tem que ser no navegador Chrome, né? Se ele tentar abrir naqueles navegadores light, enfim, o navegador light ele não permite abrir câmera, não permite abrir microfone, né? Então, ele tem essa limitação, ele mostra essa mensagem para o usuário. E no iOS pode ser o Chrome, pode ser o Safari também, mas geralmente acaba abrindo no Safari, né? Então, basicamente, o paciente ele vai clicar aqui em aceita os termos, ele vai clicar em entrar na sala, né? E nesse momento, ó, ele clica em permitir, ele já permite aqui a parte da câmera, tá? Então, vou mutar aqui o meu microfone, né? Mutei aqui para vocês não verem. Vocês estão me vendo aqui pelo celular, né? Vendo como isso aqui aparece. E aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou me deixar aqui como paciente, que vocês estão visualizando. E vou fazer o atendimento como se eu fosse médico aqui, né? Então, cliquei em atender. Ele vai abrir o nosso prontuário, que é todo em tela única, bem simples de utilizar, bem fácil de utilizar. O interessante dessa logística do prontuário é que ele é muito
muito simples da utilização, né? O médico, por exemplo, está escrevendo o histórico do paciente Darlan aqui nessa tela. Ao mesmo tempo, ele quer ver o prontuário dos outros dias, ele clica aqui na linha do tempo, né? E ao mesmo tempo que ele está, digamos assim, escrevendo aqui a anamnese de hoje, ele visualiza o que ele escreveu lá no dia 30 de março, tudo na mesma tela, né? Se ele quiser até mesmo vir aqui, copiar e colar, né, para de hoje também ele pode, então isso facilita bastante esse processo de usabilidade da consulta, tá? Todas essas perguntas que estão aqui, anamnese, exame físico, enfim, elas são todas configuráveis também, tá? Então o médico, ele tem como configurar o roteiro dele para que justamente ele faça de acordo com a especialidade dele, tá? E no vídeo vai explicar para o médico como ele faz essas trocas, é bem simples, é aqui em configurações, prontuário eletrônico, ele tem um lugar que ele cria os formulários dele, tá? Que é, digamos assim, ele deixa do jeito dele a pergunta da maneira que ele está acostumado a fazer para não ter nenhum tipo de problema. Aí para abrir a teleconsulta, basicamente o médico clica aqui em abrir tele, tá? Ele vai clicar aqui em entrar na sala, eu vou mutar aqui para não me ouvir. Eu vi várias vezes, né? Então, o que vocês estão percebendo? Ó? O paciente está nessa tela de cima, que vocês estão vendo aqui, né? E o médico está nessa tela de baixo. Até vou mexer aqui, ó, como se eu fosse paciente aqui mexendo na cadeira, mexendo do jeito diferente aqui meu celular, né? E aqui embaixo como médico. Então, assim, é muito simples para que o médico consiga fazer o atendimento via telemedicina, não tem segredo nenhum, assim, é bem simples mesmo para ele vir aqui realizar o atendimento que vocês estão vendo, né? E a qualquer momento, por exemplo, o médico ele consegue aumentar essa tela. Então, o médico fica no meio, o paciente fica aqui no lado esquerdo e ainda tem um chat que eles podem trocar e conversas e também eles podem trocar arquivos, tá? Então, eu posso mandar aqui olá. O paciente pode pegar e mandar aqui imagem, enfim, pode mandar fotos, em todas essas partes aqui através desse chat, tá? Para o paciente aparece um clipezinho para ele poder fazer esse envio dessas imagens, enfim, desses documentos, tá? Voltando aqui, então essa logística, a qualquer momento, por exemplo, o médico pode fechar essa conversa, continuar escrevendo, mas ele continua ouvindo o que esse paciente está falando, tá? Então, a qualquer momento ele abre de novo, né? Abre, visualiza e aumenta, enfim, fecha, tem toda essa logística dessa maneira, né? E aí vocês viram que o prontuário é todo em tela única, né? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou sair aqui como paciente, eu tô ouvindo um certo chiado, tá? Deixa eu fechar aqui, na verdade, essa tela aqui. Perfeito. Agora não estou mais ouvindo o chiado. Então, basicamente assim, interessante eu comentar para vocês que agora eu estou visualizando essa parte aqui do acesso à consulta, né? O médico já, por exemplo, já abriu a tele, já fez aqui a parte da tele, e ele precisa fazer o envio de documentos, prescrições e outras questões, né? Então, por exemplo, ele vem aqui e pode selecionar, eu quero puxar, por exemplo, um atestado padrão. Esse atestado já vem com o nome do paciente, já vem com a data, é só ele mandar por e-mail, tá? Então ele pode mandar por e-mail. Quando ele faz a ação de mandar por e-mail, o sistema tem assinatura digital reconhecida pelo CFM, tá? Então, desse site que vocês estão vendo aqui, do próprio CRM digital. Então, basicamente, o médico, ele vai ter um validador no celular dele, tá? Quando ele clica aqui em enviar por e-mail e clica em enviar e-mail, ele vai pedir assinatura e aí ele vai pedir um token que é gerado no celular do médico, tá? Esse token é um token que ele vai fazer porque ele tem essa parte do CRM digital, tá? Então, no nosso caso, a gente escolheu a empresa Solute, tá? Talvez alguns de vocês já conheçam. Enfim, a Solute é mais conhecida por estar nessa área da saúde. E aí, aqui nessa parte, o interessante é que, assim, todos os arquivos mandados para o paciente, eles saem com um selo embaixo, com um validador, QR Code, tá? E que comprova que esse documento tem o padrão ICP Brasil, tá? Para que justamente esse paciente ele consiga utilizar esse atestado na empresa dele, para que, por exemplo, no caso de uma prescrição, vou dar o exemplo aqui, uma prescrição, enfim, Buscopan, né, manda essa prescrição também por e-mail, ele também possa comprar esse medicamento nas farmácias, né? Ainda existe um certo impasse de algumas farmácias não aceitarem, enfim, não estarem adaptadas a essas novas tecnologias, mas legalmente esse documento sendo padrão ICP Brasil e tendo como a farmácia fazer essa conferência, legalmente ela precisa vender esse medicamento para o paciente, tá? Então, bem interessante comentar que a gente já tem todo esse processo aqui junto, né? Eu tô ouvindo um pouco de chiado aqui, não sei se é da minha tela.
Perfeito. Eu não sei se é na minha tela ou se diminui um pouquinho. Aí, beleza, agora tá melhor. Perfeito, então vocês perceberam que o médico fez toda a consulta em uma tela, né? Ele fez aqui a anamnese, ele fez os exames, no caso, ele abriu a tela, ele fechou a tela, né? Ele poderia clicar em encerrar e sair e ir para o próximo paciente, tá? Porém, a gente tem alguns módulos para várias outras áreas, tá? Então, eu tenho módulo aqui eu posso ter os exames integrados aqui nessa tela e também posso ter os exames separados, tá? Tem muito médico que utiliza os exames dessa maneira, que ele mesmo pode criar aqui as tabelinhas de exame que vocês estão vendo aqui, né? E aí ele configura aqui, coloca, por exemplo, vai colocando os exames desse paciente e ele gera até mesmo um gráfico, né, dessas informações, de conforme ele vai colocando, né? Então isso é bem interessante, tem esse módulo de exames, né? Aí eu vou ter módulos para várias outras áreas, tá? Tem módulo para reumato, tem módulo para oftalmo, pré-natal para ginecologista, que já calcula aqui os dias, calcula o mês, data prova do parto, enfim, né? Tem também aqui pediatria, né? Que ele vai botar o peso e a altura da criança, ele já vai colocar um pontinho na curva para a gente saber se essa criança está crescendo saudável ou não, né? Eu também tenho aqui anexos e mídias, então interessante que tudo que o médico quiser tirar de foto do paciente, ele pode pegar o aplicativo da Amplimed, abrir com o usuário dele, tirar a foto e já salva direto no paciente Darlan. Essas fotos que vocês estão vendo aqui é do paciente Darlan especificamente. E tudo que o Darlan trocar de mensagem, né, mandar via telemedicina, também essas imagens vão parar aqui nesses anexos e mídias, tá? E o legal dessas mídias é basicamente o seguinte, aqui tudo que vocês estão vendo aqui, ele vai parar com a qualidade real, tá? Então, se a foto ela foi mandada, ela tem 10 mega, 20 mega, a foto vai original e o médico vai poder ver em detalhes aqui essa imagem, enfim, né? Passar para o lado, isso é bem interessante para ter essa questão da qualidade de imagem, né? Ainda existe um módulo de editor de imagens, tá? Que é muito utilizado por várias especialidades, assim, cito bastante dermato, cito bastante cirurgia plástica, pessoal que trabalha bastante com a parte de imagem, né? Que você ainda pode pegar as fotos e fazer montagem, botar uma foto lado a lado, botar antes e depois. Você pode vir aqui, por exemplo, ó, depois de ter feito as duas imagens, eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e desenhar em cima dessas imagens também, mostrar alguma coisa para o paciente. Então, é bem legal que o sistema, assim, na parte médica, ele é super completo, tá? Mas se o médico, por exemplo, é um médico mais que é um negócio mais simples, mais usual, ele vai ficar basicamente aqui nessa tela do padrão e só. É basicamente isso que ele vai utilizar. Ele finaliza esse conteúdo que vocês estão vendo aqui. Ele confirmou aqui o encerramento, ó. Finalizou aqui essa parte, né? E aí pronto, ó, já está finalizado o atendimento, volta para aquela tela para atender o próximo. Então, não tem muito segredo, é para ser bem plug and play, é para ser fácil para o médico conseguir, digamos assim, atender diariamente, né? E também para ser legalmente seguro para o médico, porque a gente tem assinatura digital, tanto para aqueles documentos e prescrições que vão por e-mail do paciente, tá? Quanto para qualquer tipo de prontuário, tá? Então, o que acontece? No final do dia, o sistema aparece do lado desse botão de tarefas aqui, um botão chamado Assinar Meus Prontuários, tá? Aí o médico clica nesse botão e aí é a mesma logística, tá? Ele precisa digitar o CPF dele e o token que vai aparecer no aplicativo validador do celular. E aí ele valida todas as consultas que ele fez no dia de hoje. Assina todas elas digitalmente, a partir daí não tem mais como alterar, não tem mais, enfim, toda aquela logística que a gente já sabe para um prontuário ser válido legalmente, né? Além disso, aqui no sistema, a gente tem vários módulos administrativos, né? Então, tem desde módulo de e-mail marketing, módulo de estoque, módulo de faturamento TIS, né? Então, aqui ele já vai estar conectado diretamente com a Unimed para poder fazer o envio dos lotes e fazer o envio das guias, ter todos esses pontos, né? Eu também tenho aqui sistema financeiro completo para o médico acompanhar o financeiro da clínica, colocar o contas a pagar. Até vou abrir aqui o financeiro para mostrar para vocês, né? Mas ele tem aqui, ó, todo contas a receber, contas a pagar, o fluxo de caixa, tem configurações disso, o sistema é super completo nessa parte também financeira e de contas, né? Porque também não adianta a gente ter lá uma boa usabilidade lá no consultas se a gente não conseguir, de fato, substituir o sistema do médico que ele tem na clínica, né? Então, para que ele realmente consiga substituir o sistema da clínica dele, ele precisa
precisa utilizar aqui o financeiro, utilizar todos esses pontos, e a ideia é que ele utilize somente um sistema. Depois eu vou explicar sobre a parte de migração, né? Além disso, a gente tem a módulo de nota fiscal, pesquisa de satisfação. O paciente recebe já automaticamente um link quando você finaliza o atendimento, ele já recebe por e-mail a pesquisa de satisfação, para que ele possa responder do que ele achou do atendimento, deixar um comentário, ter todo esse ponto, né? Eu tenho também integração com máquinas de cartão de crédito para que o paciente, que o médico consiga receber via cartão. Tenho módulo de relatório completo para tudo isso aqui. E, enfim, basicamente assim, sobre sistema, ainda outra coisa que o médico e a secretária vão ter aqui no sistema é um chat, tá? Esse chat eles podem conversar entre eles da clínica, né? Então eles podem a qualquer momento chamar alguém aqui da clínica, a pessoa já responde na hora, super simples, né? E também, se tiver dúvida, se tiver problema, dificuldade, qualquer coisa, eles podem nos chamar aqui no suporte, tá? Chamou aqui no suporte, abriu uma nova conversa, um de nós aqui da empresa responde no máximo 2 minutos. A gente tem esse tempo de resposta, justamente para que o médico tenha qualidade do atendimento, seja respondido de uma maneira rápida, né? E esse chat, ele facilita bastante também a nossa questão do suporte. Caso, tá? Eu vou dar um exemplo assim. Caso vocês também precisem, alguém da Unimed, alguém da TI da Unimed queira criar um usuário no chat para fazer uma camada de suporte antes desse suporte chegar conosco, tá? Também é possível, porque é uma ferramenta que basta a gente criar mais usuários. A gente pode criar um usuário para a Unimed e esse usuário visualizar só essas bases da Unimed para poder responder, poder tirar dúvidas, tá? Então, também pode ser um canal de comunicação direto entre vocês da Unimed, tá? Legal. A Flávia fez uma pergunta importante aqui: se a internet cai no meio da consulta, qual deve ser a conduta do médico, tá? Como que funciona, tá? Eu vou dar um exemplo assim: se a internet cai, tá? E digamos que ele não esteja fazendo uma teleconsulta, o sistema salva tudo que o médico está digitando a cada 10 segundos, tá? Então, no máximo, o médico consegue perder 10 segundos de digitação, tá? E se a consulta do médico cai durante o atendimento, vou dar o exemplo do médico mesmo, né? O paciente é informado disso, que o médico teve algum problema de conexão e que vai voltar em breve ou vai remarcar a consulta, tá? Tem essas duas opções. Muitas vezes, se ela caiu já no inicial e talvez não tem previsão de ele conseguir uma 3G, nada, ele já tem esse ponto, né? Se o paciente cai, o médico também é avisado que o paciente caiu dessa teleconferência, tá? E o Evandro fez uma pergunta interessante também. O sistema funciona tanto online quanto offline? Basicamente, o sistema funciona somente online, tá? Isso por quê? Isso por questões de segurança, né? Se vocês forem ver aqui, ó, por exemplo, no nosso sistema a gente tem aqui uma certificação, aqui a gente tem um certificado Komodo, né, RSA, criptografa todos esses dados que chegam lá no médico. Então, por exemplo, se ele tiver um vírus na máquina, alguma coisa assim, os dados aqui que estão no navegador estão todos criptografados, isso garante essa parte da segurança, né? E tudo é criptografado no banco também. A gente tem as certificações, no caso da teleconferência, a gente tem certificação IPA também. Então, é tudo mesmo por questão de segurança, porque nós, como Amplimed, a gente não consegue garantir segurança se o banco de dados estiver dentro de uma máquina lá na clínica do médico, por exemplo, né? A gente tem digamos assim, tem essa limitação, né? Então, por isso que é muito importante que, por questões de segurança, o sistema tem que ser totalmente web, já seguindo uma base segura, né? Existe a possibilidade de o médico visualizar os resultados de exame? Sim, existe, tá? Inclusive, na integração que a gente está fazendo com o pessoal do Unimed, também já inclui a visualização de exames, principalmente levando em conta a Unimed ter o laboratório próprio dela, tá? Porque no laboratório próprio é mais fácil para a gente poder integrar com algum sistema, seja o TOTS, ou seja a TASI, enfim, os sistemas que forem, né? E aí esses exames aqui que vocês estão vendo já virem todos preenchidos, tá? Então isso que é interessante. Exemplo, o médico visualiza o que serviços de imagem ou laboratórios postam. Conseguimos visualizar pelo Amplimed? Sim, tá? Na integração também vai permitir essa parte de fazer essa verificação, tá? Digamos assim, ter essa troca de imagens, ter essa troca de links, tá?
E claro que assim, como a gente comentou, inclusive com o Alisson, inclusive com todo o pessoal da FESP, a gente sabe que vão ter algumas diferenças entre Unimedes, tá? Diferenças de, o que às vezes um quer personalizar alguma coisa, o outro quer personalizar outra coisa, ou quer integrar uma coisa a mais, uma coisa a menos, tá? Então, por isso que a gente também tem um leque de, quando a gente pega uma singular, a gente vai também verificar todo esse escopo do projeto, vai mostrar quais integrações a gente já tem por padrão, né? Que é toda essa parte da elegibilidade, a parte de solicitação de guia, envio de lote, integração para ele verificar exames, né? Toda essa parte, e aí a gente vai entender se precisa fazer mais alguma coisa ou não, justamente para entender melhor essa parte das integrações, tá? Então isso é bem interessante. O faturamento da consulta ocorre quando o médico encerra a consulta. Se sim, nesse caso a conexão cai em meio atendimento, qual a conduta do médico? Basicamente assim, se a consulta cai no meio, tá? A consulta fica com status em atendimento, tá? E ela não é finalizada, tá? Aí o médico, ele tem uma conduta de poder voltar nessa consulta e dizer que essa consulta deu algum problema, tá? Que por algum motivo não ocorreu, enfim. E aí, a partir desse momento, essa guia não vai lá gerar cobrança, tá? Então ele tem essa diferenciação em caso de problemas, né? Em caso de um médico, por exemplo, como a Flávia comentou, né? Ele caiu no meio da consulta e aí ele vai poder voltar aqui nas consultas e ele tem um botão que assim, que ele não... No meu caso, eu já finalizei, tá? E aí, quando eu finalizo, é porque deu tudo ok, daí sim ele envia para essa guia lá para o sistema, tá? Mas no caso de quando eu não finalizei, eu tenho esse registro e aí ele volta para essa consulta para a gente ver se para ele poder dar um não finalizado, né? Ele tem como tirar esse status não finalizado. Então tem esse ponto, tá? Perfeito. Podem ir tirando as dúvidas, acho que isso é bem interessante. Como eu expliquei, tá? Minha primeira live tem um pouquinho de delay na transmissão e nas perguntas, na maneira que eu tô respondendo vocês, tá? Mas basicamente, vou tomar uma aguinha. Perfeito, tá. E aí, basicamente assim, o que eu queria agora conversar com vocês é da seguinte parte. A gente passar o planejamento para vocês de como funciona a parte do início do uso do Amplimed dentro da clínica, tá? Então eu vou confirmar as informações aqui, eu tenho aqui todas elas no meu celular. Eu vou confirmar as informações que a gente vai passar para que, digamos assim, a Unimed passe para nós e tenha essas informações, tá? Eu vou passar aqui eu vou tentar passar via chat mesmo aqui para vocês, tá? Então, basicamente, assim, para a gente iniciar um projeto com a Unimed, o procedimento padrão, ele é bem simples, tá? A gente precisa ter, primeiramente, uma lista, tá? Uma lista que vai ter o nome do médico, tá? Eu vou escrever aqui no chat mesmo, tá? O CRM do médico, o e-mail do médico, o telefone celular do médico e o CPF do médico, tá? A gente precisa ter, digamos assim, nessa listagem, todas essas informações: nome do médico, CRM, e-mail, telefone celular e CPF, tá? Para poder fazer a criação dessa base desses usuários, tá? Eu passei agora para vocês via chat essas informações, tá? Eu acho que vocês vão receber elas um pouco com certinho delay, tá? Então vocês estão vendo ali, nome do médico, CRM, e-mail, telefone celular e CPF são as informações que a gente precisa para pegar toda essa listagem. E aí a gente pega essa listagem e já cria todas as bases para que esses médicos possam logar no sistema e já entrar, tá? Segunda coisa que a gente precisa para poder iniciar o projeto é basicamente a documentação do Web Service autorizador, tá? Autorizador, enfim, né? O Web Service de vocês, né? Deixa eu passar aqui no chat também. Segunda parte. Documentação do Web Service. E aí, basicamente, com essa documentação do Web Service,
a gente já marca com essas duas coisas que a gente tem, tá? Que mandadas por e-mail, tá? Uma listagem com os médicos que vocês... Não precisa nem ser assim, todos os médicos que vocês têm certeza que vão utilizar o sistema, tá? Mas já é bom ir criando os usuários e deixar esses usuários criados, tá? Então, nome do médico, CRM, e-mail, telefone celular e CPF, tá? A gente precisa desses dados, tá? E aí, a segunda parte é a documentação do web service. A gente precisa receber essa documentação. Isso. Quando o médico, até o Eliseu fez uma pergunta importante, tá? Para a gente também não deixar tão complexo o projeto e também conseguir já iniciar logo, tá? Basicamente assim, quando o médico ele logar a primeira vez, já vai pedir para ele criar o usuário da secretária, tá? Ou enfim, das demais pessoas que ele tem na clínica, enfermeiras e outras pessoas que ele tenha na clínica. Então, no vídeo de onboarding, é o médico recebendo o e-mail, tá? Porque a partir do momento que a gente cria a base, ele recebe um e-mail. Aí nesse e-mail ele vai poder criar a senha dele. O segundo passo que ele vai ter é já ir para uma tela que é criar todos os usuários da clínica dele, tá? Então ele vai criar o usuário da secretária, vai dizer aquela secretária, vai criar o usuário da enfermeira, vai botar aquela enfermeira, enfim, vai criar esses usuários. Depois disso, ele vai cair na agenda. Na agenda ele vai configurar as escalas, tá? Provavelmente vai ser a secretária que vai, porque depois ele já vai ter criado o usuário dela, né? Então ela vai ter acesso a fazer isso, né? O segundo passo vai ser configurar as escalas e basicamente aí ele já está pronto para realizar qualquer tipo de atendimento, tá? E aí, enquanto isso, em paralelo, a gente já vai estar fazendo a integração com o web service da Singular, tá? Para poder ter autorização, para poder ter toda aquela parte de guias TI, solicitação de exames, todos esses detalhes, tá? Mas basicamente assim, de projeto padrão é isso, tá? O vídeo que o médico vai ter para mostrando esse onboarding é algo em torno de 6 a 7 minutos, tá? Para ele realizar, digamos assim, esse processo. Pronto, tá feito esse processo, ele já tá pronto para realizar os atendimentos. Claro que daí a gente vai trabalhar com envios, dizer para ele assim, olha, agora a gente já está integrado com o web service, daí beleza, agora você já pode iniciar o atendimento ou não. Mas o legal é ele ir preparando essa base para a gente poder liberar e ele começar a utilizar logo o sistema AmpliMed, tá? Uma coisa importante que eu vou explicar para vocês agora é sobre a parte de migrações de sistema, tá? Então eu vou abrir aqui vou abrir para vocês uma documentação, tá? Que a gente tem aqui, que mostra como que funciona toda a parte de migração, porque a gente também tem esse serviço. O interessante é a gente primeiro liberar a base para que o médico consiga já utilizar, já criar o usuário dele, já fazer essa parte do sistema, e aí a gente vai fazendo as migrações conforme prioridade, conforme os médicos vão também questionando, enfim, vão necessitando, né? E é interessante comentar para vocês que da parte de migração, tá? Nós temos código para migrar todos esses sistemas que estão na tela. Depois eu vou passar para vocês também uma tabela, tá? Com o nome de todos esses sistemas aqui que vocês estão vendo na tela. Então, qualquer um desses sistemas aqui, a gente consegue migrar de forma estruturada em menos de 20 a 30 minutos, tá? Porque a gente já tem código para fazer migração e já facilita bastante esse ponto aqui. Então, eu estou passando a listagem para vocês verem aqui esses sistemas e quais são, né? E basicamente a gente consegue fazer essa migração de uma forma bem rápida, né? Até aqui vou destacar aqui o Personal Med, né? No caso de São José dos Campos, a gente migrou o Personal Med, doutor que tinha 18 anos utilizando o sistema, a gente migrou tudo, até os exames, aquela tabela de exames que vocês estavam vendo, também foi migrada de forma estruturada, gerando o gráfico para o médico. Então, é um nível de migração bem minucioso para cada um desses sistemas, tá? E caso o sistema não esteja nessa lista que eu estou mandando aqui para vocês, né? Que eu tô mostrando, mas que eu vou mandar essa lista aqui para vocês, a gente consegue fazer o código de migração em mais ou menos 1 a 2 dias a partir do momento que a gente tiver acesso ao banco de dados, tá? Então, o processo de migração vai ser uma documentação à parte e vai ser um vídeo à parte que a gente vai fazer também, né? Inclusive essa semana já, para mandar para vocês explicando só sobre esse processo de migração, em detalhes, né? Como que ele funciona, porque aqui a gente tem sistemas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, o Personal Med. Personal Med,
nós mesmos conectando na máquina do médico, a gente pega o banco de dados e faz a migração de uma forma bem rápida. Agora, vou dar um exemplo aqui, o ProntMed, por exemplo, que é um sistema que a gente migra bastante. O ProntMed, ele é web, tá? Então, no caso do ProntMed, é preciso solicitar os dados e a empresa tem um tempo X para poder, digamos assim, passar essas informações, tá? Então basicamente, daí tem esse tempo que eles vão para que eles passem os dados e a gente faça a migração. Mas também é super rápido para fazer essa migração, assim, no momento que eles passarem essas informações, tá? Então, o que vai mudar muito é se o sistema é instalado ou se ele é web. Se ele é instalado, para nós, é só conectar na máquina, a gente já tem o conhecimento para pegar o banco de dados. É justamente até mesmo o motivo que eu expliquei por que o nosso sistema é 100% web, né? Porque justamente assim, qualquer pessoa conecta, muitas vezes, numa máquina que tem um sistema instalado, que tem um banco de dados, e consegue quebrar uma senha, consegue ter acesso às informações de uma maneira muito fácil, né? Principalmente esses sistemas que são instalados e tem bancos de dados mais antigos, né? É bem tranquilo de acessar os dados. E, claro, a gente está acessando isso de forma bem intencionada, mas imaginem pessoas que podem acessar de forma mal intencionada, né? E claro, o que a Flávia comentou é bem interessante que essa migração é um diferencial nosso também. Então, a gente consegue trazer esse médico, diminui fricção. Então, é muito importante bater nessa tecla com o médico, que é assim, qual o sistema que você tem aqui? É o sistema o Figo, é o Genéricos, GINF, enfim. Beleza, a Amplimed faz a migração de 100% do sistema, e aí você vai utilizar somente Amplimed. Você não precisa ficar mais utilizando 2, 3, 4 sistemas, né? Então, isso também é bem importante comentar, que a gente tem essa possibilidade da migração, e isso já está incluso no nosso serviço, digamos assim, fazer essa parte de migração de dados também, tá? Mas assim, do que eu queria explicar para vocês hoje e dos passos que depois eu vou pegar e vou mandar, a gente está fazendo, a gente ainda está finalizando essa documentação com tudo isso que eu expliquei para vocês hoje, né? Que é pedir essa tabela inicial com as informações do médico, e-mail, e depois a segunda parte, pegar a documentação do web service. A gente está fazendo essa documentação, digamos assim, para enviar pelo menos até amanhã de manhã para todas as Unimeds que estão interessadas. E a gente acredita que o processo de implantação, juntamente integrado com o web service, tá? A partir da segunda-feira da semana que vem, ele demora de 2 a 3 semanas para vocês conseguirem já, enfim, para ter tudo isso completo na Unimed de vocês, tá? Então a gente está se preparando para na próxima semana, nas próximas 2, 3 semanas, né? A gente preparar equipes, tá, aqui internas da Amplimed para que elas façam esse serviço de implantação e acompanhamento, né, e consigam fazer isso simultaneamente em pelo menos 10 singulares, tá, e aí fazer a implantação disso, tá. A Unimed Catanduva pediu. Sim, os dados ficam 100% na nuvem, tá? A gente utiliza hoje o data center da Amazon, tá? E que fica em São Paulo, a gente utiliza a base em São Paulo, né? E também a gente tem mais data centers, tá? Outra empresa que a gente utiliza é a Optidata, que ela tá conectada na mesma rede LAN da Amazon, né? Então fica muito prático para nós e aí a gente tem redundância, né? Então, hoje a gente consegue ter uma excelente taxa de SLA do sistema online, porque não tem como cair os dois data centers ao mesmo tempo. Cada data center tem links diferentes também, né? Se cai um, assume o outro. Então, a gente tem essa redundância para não ter nenhum tipo de problemas e dificuldades, tá? Mas, assim, do que eu queria explicar para vocês hoje seria mais isso. Eu queria entender um pouco mais de vocês aqui agora no chat, abrir agora para esses últimos minutos para a gente tirar dúvidas, tá? Questionamentos e também assim, como eu comentei, a minha primeira live, tá? Não é tão, eu achei que fosse mais simples assim fazer uma live, mas olhar o chat, olhar a tela e o cachorro latir do lado no home office dificulta um pouco mais as coisas. Mas eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês e com certeza a Carol vai me passar as informações para que eu consiga depois mandar toda a documentação para vocês, tá? Bom dia, uma dúvida. Essas informações para o cadastro dos médicos poderia ser importado através do A400?
Eu não conheço o A400, Pedro. Talvez pela nomenclatura eu não lembro agora de cabeça, tá? Mas assim, nos mandando em Excel, tá? Nos mandando em CSV, Excel, exportando isso uma lista, de qualquer maneira a gente consegue acessar. Só pelo A400 agora eu não lembro de cabeça desse termo, tá? Leandro, a Flávia pediu aqui. Eu sou gerente de relacionamento com diversos médicos. O que fiquei um pouco em dúvida é a questão do certificado digital. Os médicos que já têm conseguirão fazer uma compatibilidade com a plataforma AmpliMed? É isso? Sim, tá? Grande parte dos médicos já tem certificação digital da Solute, tá? E o nosso sistema, ele já aceita vários tipos de certificados digitais também, tá? Ele aceita o Bird ID, que é também da Solute. Ele aceita também o Certilium, que é um outro certificado também, né? Então, interessante, Flávia, que assim, grande parte dos médicos, eles já vão poder utilizar o próprio certificado digital, tá? Os que não tiverem certificado digital, aí eles vão precisar fazer a compra. O certificado custa R$130 e ele é válido por 3 anos, tá? Mas, enfim, basicamente, se o médico já está recebendo o sistema sem custo, né? É interessante que ele pode comprar. Ou a própria Unimed também pode fazer compra em massa, tá? E aí comprar em um valor bem abaixo, tá? Enfim, isso é muito decisão da própria Unimed, tá? De como que vocês querem prosseguir. A gente já fechou parcerias que o pessoal comprou o certificado, o pessoal da Unimed foi lá e comprou o certificado para os médicos, e daí, como ela comprou uma grande quantidade, comprou lá 800 certificados, o valor do certificado caiu bastante, né? E aí já forneceu isso. E teve também outros, não digo Unimed, mas teve outros convênios, outras operadoras que a gente tem parceria, que elas falaram para cada médico, passaram um cupom de desconto, e aí cada médico ia lá e comprava o certificado, tá? Senão o valor padrão dele do site é R$130 e a validade de 3 anos, tá? O Rodrigo Capato pediu aqui: bom dia, se o médico sair da Unimed, é possível que ele faça um contrato de continuidade diretamente com a Amplimed? Sim, tá? Rodrigo, isso é bem importante comentar. Tanto se o médico ele saiu do Amplimed e quer continuar utilizando, ele pode fazer um contrato diretamente conosco, tá? Tanto quanto o Alisson me fez uma pergunta esses dias que era: Leandro, eu tenho uma clínica que são 20 médicos, 15 deles são Unimed e os outros 5 não são Unimed, mas eles gostariam de usar o mesmo sistema, tá? Então, esses 5 médicos a mais, que digamos assim, não são da Unimed, eles vão pagar um contrato por fora diretamente com a Amplimed, tá? Só que esse valor que eles vão pagar é praticamente assim um valor simbólico para que eles utilizem o sistema, tá? Então, o mesmo valor que vai ter por médico na clínica vai ser o valor que eles vão nos pagar para poder esses 5 a mais também poderem utilizar, tá? Então ele pode fazer esse contrato separado diretamente conosco, tá? O Eliseu fez uma pergunta: o sistema possui algum tipo de autenticação biométrica do beneficiário, como biometria facial? A gente está já em conversação para fazer a integração com biometria facial, inclusive uma das empresas que está junto com a parceira da FESP, tá? Então, não tem ainda integrado hoje, mas a gente espera que pelo menos em cerca de 90 dias a gente já tenha essa solução integrada junto com a biometria, tá? Então, a gente também é uma das integrações que a gente está encaminhando para colocar dentro do sistema, tá? Alessandro, da Unimed Araraquara, pode, por favor, falar um pouco sobre o treinamento do médico, teleconsulta, telemedicina, logicamente, as funcionalidades, como será realizada pela Unimed e Superior? Beleza, Alessandro, excelente pergunta, tá? Essa também vocês vão receber na documentação, mas basicamente assim, a parceria que a gente fechou com o pessoal do Unimed FESP, ela funciona da seguinte forma: a gente vai fazer o treinamento para a Singular, e a Singular vai repassar isso para os médicos, tá? Então, como que ela vai repassar isso para os médicos? A gente vai dar essas ferramentas, que são os vídeos, os materiais, a gente já vai criar base também para esses médicos, tá? Então, assim, parte da Unimed e da Singular, ela fazia um trabalho mais, assim, de reunir os médicos, de comunicar a eles que isso vai ser feito, tudo, né? E também fazer, às vezes, alguns médicos, eles não vão ser tão amigáveis, assim, no sentido de treinar via vídeo, né? A gente sabe que nem tudo são flores, assim, no sentido de treinamento com o médico. Então, nesse ponto de vista, a gente consegue
os vídeos auxiliam, mas eles não resolvem todo o problema, tá? Então, a gente vai fornecer esse material, mas quem vai fazer esse treinamento, por padrão, acaba sendo a própria Singular que vai, digamos assim, fazer a implantação final. Salvo exceções, tá? Algumas exceções a gente pode fazer, acho que é bem como a gente comentou, a nossa parceria com a FESP é uma parceria de construção, é diferente de a gente fazer uma compra e venda. Então, alguns casos específicos, alguma Unimed, ela vai falar assim, olha, Leandro, eu não tenho equipe para fazer e precisaria que você fizesse implantação aqui agora nesses 60 profissionais. A gente vai marcar e vai dar um jeito de fazer também, então acho que é bem esse ponto, tá? O pessoal do Unimed Amparo comentou aqui, somente Solute, por enquanto somente Solute, tá? Tanto Certilium quanto o Berdedi são todos Solute, tá? A princípio a gente também tá com parceria, mas daí é uma parceria de outra parte com o pessoal da DocuSign também, tá? Mas assim, não inibe a gente de integrar com outras certificadoras, tá? Daqui a pouco, vou dar um exemplo, a Unimed inteira já tem o certificado e o certificado da CertSign. E aí são 100 usuários, que daí teria que comprar tudo de novo o certificado da Solute. Não faz sentido. A gente pega e faz a integração com a CertSign também. Até porque essas integrações são super simples, assim, a ponto de vista de programação, não tem tanto... ela faz um validador do token, ela consulta isso via web lá no servidor lá da CertSign ou da Solute, então não tem necessidade, tá? Se for outra entidade, é justamente a pergunta do Unimed Amparo. O Alessandro da Unimed Araraquara. Certificado digital. Temos o certificado digital em quase todos os médicos da Eval. Só para confirmar, eles podem utilizar o mesmo? Então, nesse caso de Araraquara, por exemplo, quando é justamente o caso que eu dei de exemplo agora, tá? Digamos que vocês já têm esse certificado em grande quantidade, aí a gente olha como ele funciona e a gente faz a integração também, caso ele tenha integração web, tá? O da Eval, da Evalid, eu não sei se ele está no site oficial do CRM, mas se ele for no padrão, se ele valida e é o padrão ICP Brasil, tranquilo, tá? A gente só tem essa preocupação de fazer dentro da lei da LGPD e tal. O certificado tem que seguir o padrão da LGPD. Agora, esse certificado que a Solute tem é um certificado específico da área da saúde, tá? Então, enfim, a CertSign também tem, até posso mostrar aqui as empresas que tem, né? Que o pessoal tem a da Solute, a Valid e a Fenacom, né? Que são as três que estão aqui no site oficial, tá? Então, basicamente é isso. Legal. A Flávia fez uma pergunta interessante. Sou do Unimed São José dos Campos. Qual a previsão desse vídeo de treinamento para os cooperados e secretárias, tá? Esse vídeo ele já foi produzido hoje, inclusive agora de manhã, tá? Com as integrações de elegibilidade, com solicitação, já, enfim, a gente já estava fazendo esse vídeo dessa maneira. Ele vai ser editado hoje à tarde e já vai estar disponível amanhã para vocês, tá? Então, esse onboarding já vai estar disponível amanhã, a primeira versão, para que vocês possam analisar, enfim, ver tudo certinho. E aí, a partir do ok de vocês da Unimed, a gente pega e dispara ele, enfim, deixa ele validado. Mas enfim, a gente vai mandar essa primeira versão no máximo até amanhã de manhã para vocês, tá? Legal. Perfeito, pessoal. A última dúvida aqui foi da Flávia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, tá? Eu vou fazer da seguinte forma, a gente é bem dinâmico, assim, bem transparente aqui na Amplimed. Eu vou deixar aqui também na tela, enquanto isso, para vocês anotarem aí, para vocês terem também as informações e poderem entrar em contato comigo. Eu vou fazer o seguinte, até melhor, eu vou mandar no chat, tá? O meu WhatsApp, tá? Então... 8030. E eu vou mandar também o meu e-mail, tá? Então, qualquer momento, tá? Vocês podem me chamar, tirem as dúvidas. É um pouco mais complicado mostrar tanta coisa assim em pouco tempo, né? Mostrar todo o sistema, ou mostrar toda a parte de treinamento, como funcionaria, tá? Mandei aqui no chat já o meu WhatsApp, e o meu e-mail para vocês entrarem em contato, tá?
Fiquem bem à vontade, realmente me chamem no WhatsApp, por favor, tirem as dúvidas de vocês, tá? E a Unimed Amparo fez uma pergunta interessante, qual o padrão do certificado, tá? O padrão do certificado, ele é um A3, tá? Até quando você entra aqui no da Solute, ó, e até quando ele explica aqui, ó, tanto dessas 3 empresas que são as empresas que estão aqui no site oficial do CFM, tá? O certificado é sempre um PF A3, tá? Com condições diferenciadas aos médicos, tá? Ele é um certificado um pouco diferente, assim, para que ele consiga fazer a validação, tá? Legal, show de bola, Alessandro. Obrigado pelo feedback, tá? É bem importante essa parte do feedback. E a gente vai aos poucos aí aprendendo como fazer live. Acho que é uma maneira bem legal de a gente poder entrar em contato com todo mundo de uma vez só, né? E aí, assim, eu vou pegar depois com a Carol todo mundo que participou aqui do chat para poder mandar essas informações que eu comentei, tanto de documentação, tantos vídeos e todas essas coisas, e a gente criar uma espécie de um grupo que eu possa enviar isso no e-mail de vocês, tá? E vocês têm essas informações sempre atualizadas, tenham sempre esses dados sempre... digamos assim, sejam sempre atualizados quando sair um vídeo novo, quando sair uma documentação nova, quando uma integração nova estiver assim, assado, funcionando, para manter vocês sempre atualizados. E daí também é legal que fica todo mundo já ciente de como que está andando o projeto, de que parte a gente está fazendo, e também fica mais fácil para vocês terem menos dúvidas, né? Perfeito. Mas assim, pessoal, basicamente das dúvidas, tá? Eu acho que seria isso. Eu vou passar um último site aqui para vocês, tá? Se vocês forem aqui digitarem amplimed.com.br, tá? Vocês já podem fazer um teste grátis e entrar aqui, tá? É uma plataforma que quando vocês entram no teste grátis, vocês vão ver as telas, vão ter esses acessos, tá? E ver todas as informações do sistema também, né? E além de tudo isso que eu expliquei para vocês hoje, tá? No YouTube a gente tem um canal. Vou botar aqui, ó, Amplimed, ó. No YouTube a gente tem um canal que ele mostra vários vídeos sobre o Amplimed, como é que funciona, acessos, enfim, uma série de vídeos. Eu acho que é bem legal esse material para que vocês vejam, tá? E sempre sai vídeo novo, sempre no canal do YouTube. Vocês podem se inscrever ali e acompanhar esses vídeos novos. E esses vídeos, alguns vídeos, dependendo da necessidade, a gente deixa ele como não listado, né? Às vezes é para algum projeto específico, mas os vídeos que vão estar saindo para a Unimed, eles vão sair todos como públicos, tá? Então, basta se inscrever, eles vão aparecer provavelmente entre hoje e amanhã, eles já vão aparecer aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas basicamente é isso, pessoal. Acho que podemos finalizar aqui, tá? Alguém mais ainda, antes de eu finalizar, antes de digamos assim, encerrar, eu queria só agradecer novamente vocês pela disponibilidade de tempo, tá? Agradecer também pela breve paciência aí, né? A gente tem algumas limitações agora com a live. Acho que essa experiência foi bem legal. Imagino que numa segunda, terceira live, eu vou até comentar com a Carol para a gente fazer mais algumas lives no decorrer da semana que vem ou da outra semana, para justamente mostrar todas essas atualizações para vocês, né? Ao mesmo tempo que também eu vou mandando todas as informações por e-mail, tá? Legal. Em qual momento do teleatendimento é realizado a elegibilidade? Toda a conclusão da o José fez uma pergunta bem interessante, né? Eu vou repetir ela. Em qual momento da o atendimento é realizada a elegibilidade? Toda a conclusão da atendimento é realizado pelo médico? Certo? Sim. Qual é o momento da elegibilidade, tá? No início da apresentação, eu até mostrei para vocês aqui o site, tá? Que o paciente pode entrar. Aqui eu vou dar um exemplo de um site que é da clínica mesmo, tá? Tipo, aqui é uma clínica que já é cliente nossa, tá? Inclusive, eles são Unimed também, tá? Eles têm Itu, Salto e Amparo, tá? Então, aqui eu consigo visualizar todos os médicos que atendem aqui nessa clínica, tá? Aí, por exemplo, eu vou selecionar aqui o Dr. Leonardo. Selecionei o Dr. Leonardo. No momento que eu escolho o horário, o sistema vai fazer o fluxo, tá? Se eu tô fazendo particular, ele vai pedir o cartão de crédito. Se eu tô pedindo convênio, ele vai fazer a elegibilidade nesse momento do agendamento online, tá? E se a secretária tá fazendo a marcação lá dentro do agendamento, logo abaixo do telefone, quando ela seleciona o convênio Unimed, ela vai ser obrigada a colocar a carteirinha, colocar as informações do paciente para que o sistema faça a elegibilidade também, tá? Então,
Basicamente é isso, José. Não sei se eu acho que ficou bem explicado, tá? Perfeito? Pessoal, novamente, então, agradeço a atenção de vocês, tá? Acho que a gente pode evoluir bastante nessa conversa de hoje, tá? E como eu falei, meus contatos eu já mandei aqui no chat, tá? O meu WhatsApp pessoal, enfim, por favor me chamem, tá? Não precisa ficar com dúvidas, nada. O objetivo é realmente que vocês me chamem, tirem as dúvidas. Eu também vou falar com a Carol para justamente a gente criar o grupo e manter vocês todos atualizados essa semana das documentações que a gente vai enviar e também dos vídeos, tá bom? Certinho, pessoal. Agradeço novamente pela atenção e finalizo aqui a minha call. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço, tá?